Jesus possa estar sempre conosco e que se conecte dia após dia, momento após momento. Que nossa vida, que nossa força esteja sempre nas mãos do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja. Diana, obrigado pela sua participação, uma bela oração. Obrigada. Inundando com essa energia maravilhosa de Jesus. Momento que a gente precisa tanto de Jesus, né? É um momento que a humanidade passa aí de grandes transformações. A gente vê esse horror que a gente está participando aí das guerras também. E tudo isso nos requer muita paciência, muita introspecção, muita paz. Daqui a pouco vamos ter a palestra com o Flávio Neri e vai nos trazer belas reflexões, eu tenho certeza disso também. E Graça, você quer apresentar o nosso palestrante da noite? Ô, Luciano, o Flávio já é um nosso conhecido, né? O nosso sócio, como você fala, e mais uma vez ele nos brinda com sua presença. No lado profissional dele todo, né? Os trabalhos dele maravilhosos, constelação familiar, ele é acupunturista, terapeuta holístico, né, Paulo? Transpessoal, terapeuta de regressão, terapeuta transpessoal. Ele é uma pessoa preparada. Fisioterapeuta também. E como palestrante espírita, ele tem trabalhado muito, eu tenho assistido suas lives, e ele sempre nos traz excelentes reflexões. Eu sinto não poder participar de alguns trabalhos que ele faz em Salvador, mas é sempre muito bom, muito útil e de muito valor o que ele nos traz, muito aprendizado. Então, bem-vindo, Flávio, mais uma vez. Nós te acolhemos, te abraçamos e lhe desejamos uma excelente palestra, um bom trabalho. Então, eu que agradeço, Graça, eu que agradeço, Luciano, a acolhida de vocês do Centro Espírita Sintonia de Ilhéus, que sempre tem sido muito generosos comigo. E eu me sinto muito à vontade. Todas as exposições que eu tenho feito aqui, elas têm sido de muita contribuição na minha vida, em primeiro lugar, porque eu saio satisfeito. Eu saio assim com o coração cheio de contentamento e de alegria. Isso simboliza de que eu devo ter entregado aquilo que eu pude no meu maior grau de possibilidade de compreensão das temáticas. Então esse é um espaço que para mim é o mais agradável, porque quando você fala e fala com o coração cheio daquilo que você acredita, as repercussões podem ser as melhores possíveis, porque você fala da sua verdade, que não significa que seja a verdade absoluta, mas é a verdade que eu acredito, é o que eu vou defender, e é aquilo que eu vou expor, e é aquilo que eu vou procurar trazer os esclarecimentos. Então, para o tema de hoje, muito pertinente, escolhido por nossa querida Graça, que também faz um trabalho... se faz um trabalho, se meu áudio estiver ruim, vocês podem abrir e falar aí, viu? Que faz um trabalho muito magnífico ao nos entregar todas as manhãs fotos daí de Ilhéus, com as paisagens do amanhecer, 6 horas da manhã, bem cedinho, e com os textos que ela consegue criar. E que eu admiro as pessoas que conseguem escrever, porque eu não tenho essa habilidade, eu ainda não construí essa habilidade, estou tentando, mas eu tenho certeza de que a habilidade da fala eu já adquiri, eu estou desenvolvendo e estou aprimorando a cada dia. Mas as pessoas que escrevem, como a benfeitora Marta, como a Graça, que consegue fazer textos de passagens do Evangelho, eu também acho admirável. E por isso, aqui fica a minha gratidão por esse convite, mais uma vez, e com o tema que ela escolheu, que foi o arrependimento e o perdão, que eu acho que é extremamente pertinente para esse sábado, que é o sábado de hoje. Ontem foi a sexta-feira da Paixão, acho que hoje é sábado de Aleluia, né? E amanhã é o domingo de Páscoa. Toda vez que eu vou falar desse tema, ou melhor, toda vez que eu falo do perdão, que é um tema que eu gosto muito de falar, que eu já falei muito em 2017, 2018, quando eu li essas duas obras, que foi o livro que é um clássico para mim sobre o perdão, né? O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Eu fiz várias palestras sobre o perdão como caminho e o Caminho do Perdão, o livro de Alberto Almeida, que eu recomendo. Ele praticamente é um especialista nesse tema do perdão. E o outro foi de Rossando Klinger, que também escreveu Auto Perdão, o aprendizado necessário. Ele vai falar do perdão, do que é o se perdoar, e vai explicar o que não é o perdão
E é muito interessante essas duas obras que foram motivos de várias exposições em casas espíritas aqui em Salvador. A Graça, ela quando sugere o tema, ela não dá um livro específico, mas ontem, meia-noite, ela me mandou uma mensagem, Graça, não tem problema, pode mandar a hora que quiser, ontem eu fui dormir 4 horas da manhã, ela conseguiu encontrar no livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, uma passagem chamada Convite ao Perdão, bem interessante, e que eu li também, se for pertinente eu vou ler para vocês. E aí nas minhas pesquisas eu encontrei o livro Fonte Viva, que é o livro de Emmanuel, e lá, dentre tantas outras mensagens tão importantes e sintéticas, ele vai falar sobre desculpa sempre. Baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14, eu inicio minha exposição lendo essa pequena passagem que o Emmanuel vai destrinchar a partir desse versículo do Evangelho de Mateus, que diz assim: desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Aí vem Emmanuel. Aqui é a passagem do Evangelho de Mateus, né? Emmanuel diz: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Ou seja, a observação justa ela não é possível quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Eu li logo isso para depois continuar meu raciocínio que eu interrompi, porque era essa a minha intenção de fazer como se fosse uma abertura, um momento de conexão, esse capítulo 135 do livro Fonte Viva, Desculpa Sempre. Mas eu dizia que foi muito pertinente a escolha do tema por graça, arrependimento e perdão. No dia de hoje, citei as duas fontes que já foram motivos de várias exposições, mas o dia hoje é especial. É o sábado de Aleluia. E na literatura dos evangelhos, tem algo inusitado que na minha infância eu participei por muito tempo sem ter discernimento do que fazia. Era ignorante. E por muito tempo eu vinha refletindo por que as pessoas fazem isso com Judas, queimam Judas no dia de sábado. Por que é esse movimento de chutar Judas? Quando eu era pequeno, eu me lembro do meu conjunto lá em Brotas, em Salvador, né? Eu moro em Simões Filho. A gente pegava o Judas, ficava naquela agonia, esquecia até daquele contato com a Sexta-feira da Paixão, daquela introspecção, daquele movimento de conexão com o psiquismo, né, de Cristo, que é o católico que comemora, né, a Paixão de Cristo. Essas datas comemorativas são do catolicismo. Nós cristãos, espíritas e os protestantes, ontem eu joguei vôlei com um amigo meu que é evangélico, ele falou, não, a gente não comemora. O ano inteiro a gente lembra da Paixão de Cristo, a gente lembra do movimento do Calvário, mas não tem uma data específica assim como a Igreja Católica faz. A gente respeita porque o calendário
ele muitas vezes ele é ditado pela Igreja Católica, que muito tempo se miscuiu com o Estado, né? O Estado nunca, de fato, foi laico na sua totalidade, e a igreja e as religiões, como hoje em dia a gente percebe, está sempre se misturando com a política e com o poder do Estado. Então, o catolicismo, portanto, ele vingou, e eu fui católico por muito tempo, me crismei, me batizei, fiz primeira comunhão. Hoje eu sou espírita, mas respeito os meus irmãos católicos como eu respeito os meus irmãos protestantes. Mas a gente não pactua, entre aspas, apesar da cultura, mesmo sendo espírita, a gente vai junto. E é interessante porque o psiquismo, como no Natal, em 25 de dezembro, não é o nascimento do Cristo, ele nasce por volta de abril. A gente fica naquela energia, né, do nascimento dele, mesmo que criado pela própria construção da igreja, nós estamos naquele momento imaginando que Cristo nasceu. E todo mundo faz um movimento de introspecção. Assim também essa data da Semana Santa é uma data quando a gente lembra da paixão de Cristo, onde ele ressuscita, né, no terceiro dia, e ao mesmo tempo no sábado, nesse intervalo, nesse ínterim, ele simplesmente, o Judas, faz essa entrega, né, faz esse movimento, melhor dizendo, na sexta, e no sábado Judas se suicida. Por que ele faz isso, né? Ou melhor, por que ele não suporta o delito que ele praticou? Qual foi o movimento da alma de Judas? E aí eu faço uma reflexão para o nosso cotidiano. Como é que em pleno século XXI a gente continua apedrejando e queimando Judas? É um alinhamento, é uma ignorância coletiva, é tão grande que a mensagem da benfeitora Marta, que eu vou ler, que é a que ela mandou ontem, da paixão de Cristo, ela vai traduzir o meu pensamento em uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais aprofundada, muito mais construída e elaborada doutrinariamente do que a que eu possa alcançar. E eu distribuí ela ontem, muitos de vocês já leram, ou melhor, já ouviram eu falar ou leram, mas não custa nada nesse momento dessa exposição pública, que vai ficar sendo levada a mais pessoas aqui no meu canal do Instagram, que eu estou aqui transmitindo ao vivo, com poucas pessoas vendo, não importa, e aqui também no Zoom com vocês, com os participantes que temos aqui também, nós vamos deixar isso à disposição, porque toda vez que é no Zoom eu não consigo partilhar, mas aqui gravando no meu Instagram, eu vou deixar lá disponibilizado no meu canal e vou botar no meu canal do YouTube. E eu sei que vai ter mais visualizações. E esse tema é muito interessante, porque é um tema que fala direto às minhas necessidades pessoais e às necessidades nossas, do cotidiano, que é o trabalhar o arrependimento e o perdão. Então, falando desse lugar, e aí eu tenho que construir o raciocínio a partir dessa premissa, que é como Judas até hoje, em pleno ano de 2022, a gente vê passando aí, vendendo para poder queimar Judas. Olha que coisa. Eu fico pensando, Jesus que foi traído, ele mesmo nem se magoou. Porque o perdão pressupõe uma mágoa antes. Jesus não se magoava nunca. Então ele não perdoava ninguém. Essa é a primeira premissa. Porque perdoar vem do latim que significa perdonare. Perdão significa per inteiro, doar. Doar por inteiro. Então perdoar vem a mesma etimologia de perfurar, furar por inteiro, pernoitar, passar a noite por inteiro, percorrer, fazer o percurso por inteiro. Perdoar é doar por inteiro. Jesus era a doação por inteiro. Perdão é o amor manifesto. Então, Jesus, ele não tinha que perdoar Judas. Ele não precisou perdoar Pedro, porque ele não se magoou. Então, Deus, ele nunca vai nos perdoar de nada do que façamos. Porque Deus e Jesus, que são são figuras distintas, Jesus é filho de Deus, e no catolicismo isso tudo se imbrica, né? Deus, Filho e Espírito Santo. A gente não. A gente sabe que Jesus é o filho primeiro, nosso governador planetário, o primeiro no sentido de que foi elegido para ser o nosso governador, mas tem outros do nível de Jesus pelo planeta, pelo mundo afora, ou melhor, pela galáxia e pelo universo afora. Mas Jesus é o nosso guia e modelo na dimensão de que foi dito que era o primeiro no sentido do mais puro que passou pela terra. Então ele não se magoa com Judas em nenhum momento. Tanto que ele recebe o beijo, que era aquele beijo que o traía, e entregava quem era Jesus. E Jesus em nenhum momento, nem na Santa Ceia, que já sabia que Judas iria fazer aquilo, ele em nenhum momento ele desdenhou. Em nenhum momento ele constrangeu Judas. Ele só falou, daqui desse meio sairá aquele que vai me entregar para que se faça cumprir a lei. E porque já estava escrito no Velho Testamento que isso aconteceria dos profetas. E ele só fez cumprir, se perdendo num propósito que não cabe aqui falar sobre Judas, no que era o que tinha no imaginário dele, ele também se perdeu, achando que Jesus podia ser um revolucionário, que Jesus poderia pegar em armas, invadir Jerusalém, em cima de um cavalo, e aquilo tudo que Judas Iscariotes achava que poderia ser feito
com que Jesus, com o poder que tinha de manipular os fluidos da natureza, de andar sobre as águas, de multiplicar os pães, de multiplicar os peixes. Imagine ele numa liderança belicosa para a tomada de Jerusalém e tomar dos romanos novamente a hegemonia do povo judeu. Então, obviamente que Judas interpretou de forma equivocada. Mas deixando isso de lado, vamos ao que interessa, o perdão e o arrependimento, baseado nessa premissa. Quando Jesus, portanto, ele é traído, e só é traído quem se sente também traído, porque tem um detalhe muito grande. Olhe bem, olha aqui, eu vou fazer reflexões aqui para a gente poder levar de um nível mais aprofundado, uma visão mais psicológica, transpessoal, consciencial, e que possa trazer essa leitura mais profunda da análise do comportamento do Cristo como um pedagogo por excelência. Jesus não podia ser traído. Primeiro ponto que eu penso é assim, olhe bem, eu sou casado com minha esposa. Se eu pego uma mulher na rua e ela não se sente preterida, quem é o traidor sou eu. Mas ela não é traída, porque se ela não sabe e ela também não se implica, ela não está sendo traída de nada. Jesus é diferente de nós, porque se souber, aqui no caso, vai se sentir traído. Jesus não, ele não pediu pacto de fidelidade a ninguém. Ele não disse, olha, não me traiam vocês, viu? Porque eu vou me melindrar. Se você, Judas, fizer isso, se você, Pedro, me negar, eu vou ficar magoado, eu vou ficar de mimimi. Eu vou me aborrecer com vocês. Não, Jesus era consciência plena. Ele sabia de todas as coisas. Ele perscrutava as almas das pessoas. Óbvio que ele era humano também, na condição humana ele tinha dor, tristeza, ele tinha alegria, ele tinha medo. Tudo isso está no Evangelho, ele se irava, porque ele estava na condição de mergulho na matéria, e isso está nas Escrituras. A gente vai dizer que não, Jesus tinha raiva nos vendilhões do templo, ele teve medo quando ele foi se refugiar para meditar ou se conectar. São as emoções básicas. Ele tinha alegria quando ele se regozijava com seus apóstolos, e ele também tinha tristeza, momento de tristeza, ficava triste em ver aquilo. Mas a traição, ela não se dá porque Jesus não foi enganado. Ele já sabia que isso ia acontecer. Isso também seria um outro movimento de uma grande profundidade de reflexão que não cabe. A partir do momento que Judas o trai, Judas entra no complexo da culpa, que é essa a grande chaga da humanidade. Quando ele entra no complexo da culpa, ele simplesmente vai para a toxicidade dela. Qual é a toxicidade da culpa? Judas simplesmente, ele entra no que diz respeito ao remorso. A culpa, quando se toxifica, que está aqui no livro de Alberto Almeida, que eu achei bem interessante, ele vai falar da mágoa e da culpa. Jesus não se magoou. Se Jesus se magoasse, ele podia toxificar também na mágoa, que viraria o rancor. O que acontece com a gente. A gente se magoa o tempo todo, mas nem todo mundo fica no rancor. A gente também tem culpa quase que o tempo todo, mas nem todo mundo aprofunda no remorso. O remorso nos leva aos desequilíbrios psicoemocionais, que pode nos levar a uma depressão. Já a mágoa pode nos levar a um movimento de rancor, que nos leva a desarmonias dos aparelhos orgânicos, da nossa fisiologia, e que pode nos levar à raiva que leva ao assassinato, à morte do outro. Na culpa pode levar ao suicídio, ao remorso que leva à depressão, que leva ao suicídio. No caso de Jesus, ele não tinha o outro lado. Judas tinha culpa, mas Jesus não se magoou, porque a gente não está partindo que Jesus viveria magoado com ninguém, porque ele era o amor, ele era a compreensão, ele era a benevolência, ele era o perdoar, ou seja, o doar por inteiro, o que significa o amar por inteiro, perdoar, o percurso do doar-se. Ele não tinha nenhum movimento de melindre, Jesus não se melindrava, ele se manifestava com um momento de mais contundência quando precisava, porque a raiva é uma energia de limite, é uma energia de destruição, e é preciso ter energia de limite, quando ele precisava botar limite no templo. Então a energia de tristeza, ela é uma energia importante, então ele tinha a emoção da tristeza, porque a emoção da tristeza é uma emoção, é uma energia de introspecção. Então ele precisava de momentos de tristeza, ele não era depressivo, ele não era triste, ele tinha momentos de tristeza, porque ele na vivência na carne, ele viveu a emoção da tristeza. Por isso ele precisava introspectar-se, se afastar da turba, daqueles seres demandando dele o tempo todo, para se refugiar em alguns momentos de meditação e em alguns momentos de tristeza, por ver aquele povo tão atrasado. Meu Deus, ainda existe um povo desse aqui no planeta, né? No planeta Terra, que ele veio para esse planeta de provas e expiações. Vamos lá, esse desenvolvimento está sendo vindo agora. Então vamos lá. Quando ele, portanto, eu não posso perder o fio da meada. Se eu falar devagar, eu perco todo o encadeamento do que eu estou construindo aqui. Então, quando Judas, ele vai ficar nesse lugar da culpa, ele, por outro lado, ele vai entrar no remorso.
Ele entrou no remorso. Repare, eu vou depois diferenciar a culpa de Pedro. Pedro não entrou no remorso. Pedro entrou no arrependimento. Judas não. Judas não entrou no arrependimento. Ele entrou no remorso, que é tóxico. Culpou-se por ter entregue Jesus por 30 moedas. Depois não se perdoou, ou seja, não trabalhou o auto-perdão, que seria um caminho de encontro para o processo da cura. Eu não vou ficar lendo ainda, viu, gente, para não me atrapalhar, porque eu estou reconstruindo o raciocínio, e se eu for ler o que vocês estão postando aqui dentro do fórum, do Zoom, eu vou ler depois. A gente vai dar um tempo para poder fazer essa discussão. Vou tentar terminar 10 minutos para as 7, para a gente poder conseguir, ou 7 horas em ponto, para dar mais 10 minutos aí, para a gente discutir. Mas agora eu não vou dessa vez eu não vou perder, porque eu acho que eu vou contribuir muito com o que está vindo aqui. Então, Judas simplesmente ele vai para a culpa tóxica, que vai para o remorso, e que esse remorso se implica de um jeito tal que leva ele ao atentado contra a própria vida, o autocídio, que é um caminho de escolha que não é muito leve, nem expansiva. Pode até ser uma solução que ele encontrou para aplacar a dor do remorso, mas que não é a melhor escolha. Para gente que entende que ninguém mata o espírito, mata o corpo, mas ele não matou a angústia que ele viveu. Tanto não matou que ele se suicidou, se enforca. Jesus diz, né, nos católicos, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Na literatura espírita diz que ele foi se encontrar com Judas. Quem fala isso acho que é Humberto de Campos, em uma dessas crônicas, desses livros maravilhosos que eu tenho lido dele, eu não lembro qual. Tem até aqui, salvo engano. Poxa, não vou fazer isso agora, mas está aqui. É um livro que eu li dele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi esse aqui. Já rapidinho, gente. Que acho que eu li recentemente. Salvo engano, foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, Crônicas de Além Túmulo. Salvo engano, foi esse. Quer ver? Deixa eu ver se eu marquei. Isso! Judas Iscariotes. Página, meu Deus, minha memória, eu fico às vezes feliz com ela, viu? Ela não é tão boa como muitas pessoas aí, mas ela não tem me falhado ultimamente, não. Graças a Deus. Então, aqui, ó, na página 39, é Humberto de Campos que vai trazer esse relato muito importante sobre como Judas ele vai viver a culpa, o remorso, e depois, no final, vai dizer que Judas viveu o que viveu e hoje estão vendendo Jesus vendendo a coxa e a retalho, né? A torta e a direita. Judas entregou Jesus por 30 moedas. Hoje se vende Jesus por qualquer besteira aí. O final da crônica diz isso. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam. É um pouco antes. Ele vai falar aqui, em algum momento aqui, que Judas se entregou 30 moedas e a gente hoje entrega por muito menos, né? Eu acho que eu anotei em algum lugar, porque justamente eu queria depois fazer palestra sobre esse tema, e eu devo ter anotado em algum lugar, mas eu não sei onde eu anotei. Mas eu sei que está aqui nesse livro, falando sobre essa condição de Judas na culpa tóxica e que se matou. Então, quando Judas se mata, ele desce. Quando ele desce, Jesus vai depois ao encontro com eles e diz assim, não, Judas, fica de boa, está tudo resolvido. Era isso mesmo. Ai daquele que faça o escândalo. O escândalo é necessário. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo, né? Está lá no Evangelho também. Ai daquele por quem vem o escândalo. O escândalo foi necessário. E Jesus passou pelo que passou. Que pra gente foi um martírio e que não precisava ser assim. Talvez não precisasse. Mas Judas é responsável pela escolha. Ele tinha escolha de fazer aquilo ou não. Jesus tira o peso que não pode tirar da culpa, dizendo que Jesus não se magoou. Aí vem o outro ponto. Jesus disse, olha, fique de boa. Eu não estou magoado com você. Você que tem que resolver, na própria consciência de culpa, esse complexo da culpa, a questão em que você se envolveu. Porque agora a trajetória é sua enquanto espírito imortal, na busca da ascensão para os espaços de consciência plena. Eu vou estar aqui. Eu sou o guia modelo. Eu estou fazendo a história aqui, eu estou criando, viu? E aí você conversa com Judas, Judas fica no remorso e ele vai depois voltar, segundo alguns autores também, como Joana d'Arc. Ele volta como Joana d'Arc, Judas, ele vem para poder se reconciliar com a consciência de culpa, na literatura espírita também temos isso, que ele volta como Joana d'Arc, aquela que viveu com a mediunidade lá na França, na época da França e Inglaterra. Esse livro aqui de Leon Denis eu não li ainda, mas é muito interessante, pelos relatos que eu ouço ao longo do tempo do movimento espírita. Relata a vida de Joana d'Arc na derrotada e aniquilada França do século XV, vivendo como uma humilde camponesa. Então ele volta como uma humilde camponesa para poder fazer o resgate dele mesmo com ele mesmo. Ele podia escolher outro caminho, ele escolheu esse. Porque não é resgate de olho por olho, dente por dente, nem aquela lei de Talião, que com ferro ferro será ferido. Não é por aí.
A lei de Cristo é lei de amor. Você se reconcilia por mais variadas formas. Mas Judas voltou como Joana d'Arc, e nesse movimento como Joana d'Arc, ele buscou o reconciliamento, a reconciliação com a sua própria consciência culposa. Então fiquem com isso. Então, houve da parte de Jesus o perdão? Não. Jesus não perdoou nada, no meu ponto de vista. Por que Jesus não perdoou? Porque ele não se magoou. Perdão pressupõe mágoa, antes. E Jesus, para mim, ele não se magoa com o que Judas faz. Ele entende, ele compreende. E ele sabia que era o que ele podia entregar. Naquela perspectiva, portanto, do caso de Judas, ele vai para esse movimento que eu já acabei de construir. No caso de Pedro, a gente está falando de perdão e arrependimento, vamos ver agora o que é o arrependimento. No caso de Pedro, ele nega o Cristo 3 vezes. Faz a negação, isso tudo está no meio do momento, a gente está vivendo isso, né? Nesses 3 dias. Foi ontem a sexta-feira da paixão, onde Jesus viveu essa experiência de carregar a cruz, teve Cirineu que carregou com ele, ele foi crucificado, aí nas primeiras horas da madrugada ele expira, né? Parece que ele morre na sexta, no sábado, é isso mesmo, ele morre na sexta, final do dia de sexta, passa a madrugada de sábado, sábado ele vai amanhecer e aí vai ser por José de Arimateia que pega o sepulcro, bota lá dentro, ele some. Quando é no sábado parece que vão procurar o corpo dele, não acha, e quando é no domingo ele aparece, que é a Páscoa, né? Que é o domingo da ressurreição de Cristo, que ele aparece para os discípulos, né? Que ele foi à mansão dos mortos, subiu, disse, não me toque, que eu ainda não fui a meu pai, eu ainda não me elevei, ele estava ali pela periferia da terra, ou seja, foi resgatar Judas, foi conversar com Judas lá nas regiões que ele de consciência que ele se colocou, em regiões talvez umbralinas, em regiões infernais, em regiões trevosas, da culpa tóxica que ele entrou. E aí Jesus foi até lá, conversou com ele, depois se preparou, apareceu para as 3 mulheres, Marta, Maria e Madalena, salvo engano essas 3, Madalena, Maria, eu tenho certeza, a outra eu não lembro bem, Joana, foi Joana, se eu não me engano, Joana. Não sei se foi Decusa, mas foi Joana. E aí ele aparece para essas 3 mulheres, depois ele vai aparecer para os apóstolos, vai se mostrar, que aí vem aquela coisa de Tomé que precisa ver para quê, em suma. Todo esse movimento acontece nesses 3 dias, que é de uma forma bem interessante, que a gente está nesse psiquismo nesse momento. Então Pedro nega, e antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E aí sim, Pedro vai negar ele 3 vezes, com medo de ser pego e capturado, e ao amanhecer, ou melhor, quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro negou ele também, aí ele entrou na culpa. Quase vai para o remorso, quase. Por que não foi para o remorso? Porque Pedro ele ficou na culpa que não se toxificou. Ele se arrependeu do que fez e sobre ele ergueu a igreja, que é a casa do caminho. Ele se direcionou ao invés de se matar, como Judas. Ah, eu neguei Jesus, ele era um amigo querido. Meu Deus, como eu fiz isso com um homem bom. Eu não aguento suportar, vou me matar. Se enforca. Ele não. Ele foi para o arrependimento que está lá no livro Céu e Inferno e que é justamente o caminho que é quando a culpa se toxifica. Você vai ter o arrependimento, que é aquele movimento que você vai passar por 3 estágios. Primeiro, você tem a culpa, que Judas teve e Pedro teve. É claro pra gente. Todos os 2 tiveram o complexo da culpa. Beleza? Beleza. Está claro. Judas foi pro complexo da culpa que se toxificou e virou remorso. Se matou. Pedro não. Pedro entrou no complexo da culpa e não se toxificou. Foi pro arrependimento. Ele arrependeu-se, depois ele espiou e depois ele reparou. É os 3 níveis que a gente passa. Lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, na primeira parte, vai dizer assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, ele arrepender-se, Pedro, não significa que ele repara o dano. É o primeiro passo para a regeneração dele enquanto espírito, Pedro. Mas ele não ficaria só no arrependimento, me arrependi, poxa, eu fiz isso com Jesus. Não adianta. Ele arrependeu-se, mas para reparar ele tem que passar pelos outros estágios, que foi a expiação, ou seja, ele expiou a dor da culpa, vivendo o calvário de mergulhar dentro do mundo íntimo, beirar o remorso, beirar aqueles, talvez até um remorso que ficou na superfície, não aprofundou numa depressão e nem aprofundou num suicídio, como Judas, que foi rápido, culpa, remorso e suicídio. Pedro não, ficou na culpa, que foi beirando o remorso, porque eu fiz isso com o Messias, mas depois se reergueu no arrependimento, que é regenerador, quando ele passa pela dor da expiação, expiou aquela culpa, e depois ele reparou
onde foi ele, sobre tu erguereis a minha igreja, tu és pedra, Pedro, e por em ti erguerei a minha igreja. E foi lá que começa a primeira igreja, que o catolicismo se apropria, os papas, e que Pedro, na verdade, foi ali a casa do caminho, que junto com Tiago, João e os outros, ele abrigava todos aqueles estropiados, os filhos do Calvário. Então ele faz o processo reparador. Todos nós podemos fazer o mesmo. Nas relações interpessoais, às vezes a gente passa por momentos de culpa, por delitos que nós praticamos. Quantos delitos eu já não pratiquei nessa vida, em outras vidas, e que eu ainda vou praticar? Não adianta muita coisa eu me culpar e ficar no remorso, preso em processos depressivos, em processos neuróticos, ansiogênicos, que não vão resolver. Eu me arrependo quando eu tenho consciência, mas você só pode se arrepender daquilo que você tem clareza, ou seja, o arrependimento fala de um grau de expansão de consciência. Você não tem como querer que Nero se arrependa se ele não tem nível de consciência de achar que ele tocou fogo em Roma e fez o que fez, podia ser alguma coisa ruim. A gente não pode exigir de Adolf Hitler que ele tenha um tipo de remorso lá na época que ele fez aquilo que fez, que é uma página que nós devíamos apagar da história, que foi o Holocausto, e eu estava assistindo agora com minha esposa antes de fazer a palestra A Vida é Bela, pela 4ª vez eu assisti, ela não tinha assistido, né, que é o filme lindo sobre a vida é bela, como o pai constrói um imaginário no campo de concentração nazista para fazer com que seu filhinho não viva o trauma de uma guerra, ou melhor, o trauma de um campo de concentração. Ele criou uma fantasia tão linda que eu já vi esse filme 4 vezes, e agora eu não queria ver de novo, botei para Daisy ver, digo, eu não consigo, era para subir para estudar, eu digo, não, mas esse tema eu já tenho mais ou menos claro do que eu vou falar, deixa eu assistir com ela para ver a emoção, as lágrimas dela descendo, as minhas descendo, a gente se emocionou de novo com essa página que é terrível, que a gente vê novamente acontecendo no leste europeu, esses movimentos com Rússia e Ucrânia, toda essa guerra que de novo se instala, e que a gente teme uma guerra nuclear, porque a Rússia já viu seu navio ontem ser abatido, e esse navio abatido aí gera raiva, mágoa, vou jogar também uma bomba química, ou melhor, uma guerra biológica. E a gente vive essa tensão que vivemos durante o tempo da Guerra Fria, depois de 1949 até cá, a guerra acabou em 1944, 45, mas a Guerra Fria parece que começa em 1944, 49, e vem até o tempo de hoje, e agora vem esse recrudescimento de novo, as nações querendo viver a belicosidade, essa animosidade, que às vezes as guerras são as mais diversas por crenças religiosas, por poder, por dinheiro, por posse do ouro, por invasão de terra, toda uma separatividade que eu vou concluir lendo a mensagem da benfeitora, para vocês perceberem como ela descreve a interpretação equivocada que a gente tem da mensagem que Jesus trouxe. Então Pedro consegue fazer a sua reconciliação e assim repara-se com a consciência de culpa, fazendo esse caminho que está no livro Céu e Inferno, quando diz: o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Está claríssimo isso aqui. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Você se arrepender diminui a dor da expiação, né? Expiar é expurgar, tirar o cancro, o pus, botar para fora aquilo que é podre, que a gente está dentro da gente. Então, o arrependimento, ele suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Que lindo! Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, para que seja reparado, aí vem a lei de causa e efeito, de ação e reação, hoje a lei de possibilidades, de probabilidades, que aqui no Céu e Inferno diz isso. Não diz que tem que ficar igual, não diz que Pedro também teve que passar pelo mesmo, não tem que Judas viver o mesmo que Jesus viveu, apesar de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo, que ele disse que não era digno de ser crucificado como Cristo. Paulo foi decapitado pelo centurião e Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então ele espiou tudo do jeito que ele conseguiu. Ele era um estoico, ele conseguiu viver aquilo, mas a gente não precisa passar por uma crucificação de cabeça para baixo, cada um no seu nível evolutivo. Os cristãos do passado, que é o que Marta vai dizer, eles iam para o Coliseu, entravam na boca dos leões, clamando e louvando o Cristo. Nós hoje, como é que estamos nessa relação? Não somos capazes de fazer uma renúncia de um pouquinho para nos dedicarmos, às vezes, a uma palestra em um dia que pode ser um dia que não seja confortável para a gente, fazer um trabalho social, nos dedicarmos a uma causa na casa espírita, nos colocarmos a serviço de visita a pessoas carentes. A gente não pensa nisso, a gente só vive na função egóica. Claro, com raras e honrosas exceções, que a gente sabe que acontece e que nós de vez em quando também vivenciamos esse tipo de experiência
quando a gente passa por esse movimento de altruísmo, de arroubos de altruísmo, que também a gente tem. Obviamente que a gente não só é egoísmo, a gente tem momentos de altruísmo, ok? Mesmo que sejam, às vezes, somente para poder receber as gratificações egóicas. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. E aí, fechando essa parte, porque o tempo já se esvai, então o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, há um movimento de você conseguir reparar o dano para que haja um movimento de reconciliação com a própria consciência. Então, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado, que sente culpa, sofre por mais tempo. Olha que coisa linda. Pode sofrer por mais tempo. Se você rapidamente se culpa, teve a culpa, o bom não é nem se culpar. O bom, a gente vai falar lá na ULI, está estudando, é responsabilizar-se, a autorresponsabilização. Poxa, eu cometi um delito. Judas, entreguei o Cristo por 30 moedas. Eu me responsabilizo por isso, vou reparar. Vou tentar desfazer, vou dissuadir, vou dizer, não era isso que eu queria. Beleza, pelo amor de Deus, mas não dá mais, Judas, não deu mais. Agora a coisa, o couro comeu. Jesus foi capturado, não tem como. Ele, poxa, mas eu não queria fazer isso. Tudo bem, resolva, dê seus pulos. Ele vai entrar no processo de se responsabilizar pelo ato insano do que ele fez. E como é que ele se responsabiliza? Reparando. Ele se arrepende, ele olha, poxa, realmente não fiz boa coisa. Deixa eu me espiar isso, vou espiar. Vai sofrer a dor de ver o Cristo lá no Calvário, sendo crucificado, ou melhor, lá no Gólgota, sendo crucificado, ele vai sentir a dor da expiação daquilo que ele fez, e depois ele repara. Ele vai para a reparação, vai construir possibilidades de esclarecimento de outras pessoas, utilizar-se das suas habilidades para transformar, como ele fez como Joana d'Arc, trazendo a mediunidade a serviço da causa do Cristo. Então existem várias formas que a gente pode encontrar, e ao longo da história a gente tem vários exemplos. Saulo de Tarso, outro exemplo de culpa, que não se toxificou, não foi para a depressão e nem para o suicídio. Ele viu que ele fez besteira, apedrejou Estevão, perdeu Abigail, todas as besteiras que ele cometeu. Ele, uau, como é que eu pude agir desse jeito? Que coisa triste, eu me arrependo disso, mas eu preciso espiar. Espiou a dor do deserto, a noite escura da alma dele, passou por toda a experiência de voltar a ser um tecelão, trabalhando, ficou cego por um período, encontrou Ananias, voltou a enxergar, e disse, não sou eu quem vivo, já é o Cristo quem vive através de mim. E aí ele passa a se espiou a sua dor do arrependimento, se culpou, arrependeu, se espiou e reparou, sendo o apóstolo dos gentios, levando a todo o Oriente e Ocidente conhecido a Boa Nova. Ou seja, passando por humilhações, cusparadas na cara. Quem não leu Paulo Estevão, leia, vocês vão chorar do início ao fim. Viveu todas as experiências daquele expurgo de se dedicar ao Cristo. E foi uma história linda de arrependimento e de reparação, de expiação e de reparação. Outro perto de nós, o Públio Lentulus, Emmanuel, foi o senador impiedoso e vaidoso, passou pela dor da cegueira, pelo próprio filho Marcos, que foi capturado por André de Gioras, que o criou como sendo um judeu e era filho de um romano. E na história de há 2000 anos, quem não leu, leia também, vai ver, eu já estou dando spoiler, a finalização da obra com ele próprio sendo cego pelo filho Marcos que o cegou. E ele depois volta espiando a dor como Nestório, um escravo romano, nas catacumbas, se reunindo com os cristãos. Depois ele volta como Padre Damiano, se não me engano, em Renúncia. Depois ele volta como Padre Manuel da Nóbrega. Depois ele se torna outros seres que viveu. Depois é Manuel e agora está aí, encarnado com 21 anos. Dizem que é menino. Dizem que é menino. Esse espírito que está aí fazendo palestra, Victor Hugo. Dizem. Eu não estou dizendo que é uma fala que é corroborada por Victor Hugo ou por ninguém, mas dizem que é ele, menino é Emmanuel. Dizem. Para vocês depois me dizerem que eu estou falando de coisas que... Eu gosto dessas coisas de bastidores, como eu sei que Divaldo Franco foi Daniel Douglas Home. Isso foi dito na biografia dele. É interessante saber, como eu sei que Judas voltou como Joana d'Arc, isso está na literatura espírita, como eu sei que João Evangelista voltou como São Francisco de Assis. Então isso são fatos que já estão na literatura. Agora, de menino, não é fato. Eu estou dizendo porque os bastidores, pela idade que ele tem, 22 anos, pelo tempo que Chico falou que reencarnaria Emmanuel, foi no ano 2000,
Só que tem um erro aí, que Chico disse que ele reencarnaria no interior de São Paulo, e menino é do interior de Minas, próximo ali, talvez São Paulo, eu não sei bem, mas pode ter um erro aí de informação de Chico, ou também um erro de dizerem que menino, porque está na mesma idade e reencarnou em 2000, ser o mesmo espírito que Emmanuel. Não importa, o que importa é, esses seres voltam e se reconciliam com a consciência de culpa, fazendo a reparação devida. E aí, para a gente ir finalizando, para abrir espaço também para vocês poderem intervir, fazer intervenções, a gente vai dizer então o que a benfeitora Marta vai nos mostrar. Então ficou claro, o perdão significa doar-se por inteiro. O arrependimento é o que eu acabei de dizer. É diferente de ficar na culpa tóxica, que não muda, porque o arrepender por arrepender também não adianta. A benfeitora Joana vai dizer também aqui, ó, na sua obra Plenitude, o terceiro livro da série psicológica, ela vai afirmar que o arrependimento, olha o que ela diz, o arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele, igual que está lá na codificação no Céu e Inferno. Então o arrependimento puro e simples não adianta. Ah, eu me arrependo, eu dou uma surra no menino, eu espanco meu filho até a morte. Culpa, eu me arrependo disso, não adianta nada. Arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Então, qual é a ação reparadora? Eu espio a dor de ter, como vários pais às vezes batem nos filhos até que mata e depois, foi o que eu fiz. Ou então os feminicídios, o marido que bate num ato de loucura na mulher, que chega a tirar a vida da mulher. Ele pode sim, de fato, depois sentir, foi até inspirações dos demônios, dos espíritos obsessores, dos demônios internos. Não temos aqui o que falar que pode ser, mas a responsabilidade é da pessoa que cometeu o ato. Ele se arrepende, depois vem a clareza, o espírito obsessor se afasta, como a gente sabe, quando se suicida. Eu tenho relatos, né, que ele se afasta depois de assim, nossa, agora você está caindo, como um espírito relator, se jogou do 13º andar, e no meio do caminho ele ouviu uma gargalhada, kkkk, agora você cai sozinho, pronto, o espírito se afasta, intuiu, inspirou ele para aquilo, ele bate no chão e vê que não morreu, e depois teve ali o atenuante, né, os agravantes e os atenuantes, ele estava sob efeito de um fenômeno de obsessão grave. Então tem atenuantes. Então nesse caso, a gente pode ter o movimento de um ato insano, bate em alguém, mata, e depois se arrepende, fica por isso mesmo? Não, vamos reparar, expia a dor, dá culpa, fica, oh meu Deus, eu vou me responsabilizar por isso. Como? Vou ser preso, vou ter que cumprir as leis divinas, preso, porque perdão não significa a pessoa não pagar pelo, entre aspas, pelo delito praticado nas leis humanas, eu também nas leis da própria consciência divina, na consciência da própria pessoa. E aí depois você vai fazer o reparo daquilo, ou seja, cria uma ONG para poder evitar que pessoas bebam e dirigem. Digamos que foi eu dirigindo bêbado, matei alguém, para ficar mais claro. Aí eu me arrependo daquilo, mas não faço nada. Eu matei o cara porque eu bebi, então eu paro de beber, eu me arrependo, eu paro de beber, eu não dirijo bebendo, olha a expiação, eu sofro o calvário de ver uma família se destruindo por causa do meu ato insano. Depois eu reparo isso, criando uma ONG de conscientização e de políticas públicas para evitar que as pessoas bebam e dirijam, e vou consolar as mães daqueles que sofrem. Enfim, então eu estou fazendo um trabalho que não é só do arrependimento. Ela vai dizer também, nesse mesmo livro, Plenitude, que o arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade. Olha aí a autorresponsabilização, que convida à reconstrução, à renovação, à ação reparadora sem aflição nem desdita. E aí continua com outras passagens no livro, em outros livros da obra dela, o livro 7, que é Desperte, Seja Feliz, ela diz também lá algo muito grande, só que eu vou ler uma parte só. O arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outrem. Perfeito? Então tá claro para vocês, eu acho, sobre o que é o arrependimento. Eu vou ler já aqui, tem mais 5 minutos para eu acabar e passar a palavra para vocês. E ler agora a mensagem da benfeitora nesses minutos que me restam. Então a benfeitora Marta, para esse momento da paixão de Cristo, olha o que ela vai dizer dos desvios que nós ficamos, nos perdemos, para vocês entenderem a dinâmica das religiões da modernidade, quando se afastaram do que Jesus é. Jesus é o amor manifesto, não a dissensão, não a punição de Judas, que ficou por Jesus mesmo, entre aspas, perdoado, que não se magoou, repito, Jesus não perdoou Judas, porque ele nem se magoou com Judas, e ao mesmo tempo a gente que vê o exemplo dele, que não discriminava, que acolhia a todos, que não discriminava a mulher adúltera, que conversava com os pagãos, que ia para a mulher samaritana,
que conseguia ficar do lado de dois ladrões, e tudo isso ninguém vê. Fica só com o pesado de Pedro ou de Judas, que fica até hoje pagando por algo que Jesus mesmo não condenou. Como ele disse para a mulher adúltera: se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vás e não tornes a se equivocar. Não volte a pecar. Pecar significa errar o alvo. Ou seja, eu atiro ali em algum lugar e erro. Não é pecado no sentido judaico-cristão, que nós ficamos carregando essa culpa que a gente leva por milênios pela cultura que nós estamos imersos. Então ela vai dizer assim, vamos lá. Eu vou tentar ler sem parar, porque senão não vai dar tempo. Quando o indivíduo adota uma crença religiosa, significativa mudança deveria ocorrer em sua existência. Dizemos deveria, entre aspas, porque nem sempre essa adesão consegue alterar atitudes e comportamentos do ser que optou por essa ou aquela doutrina religiosa. Então a gente está dentro das doutrinas e não muda. Fica só para se proteger da culpa, dizer que está ligado, eu vou para a missa domingo. Agora vai ter a Páscoa, deixa eu ficar conectado. Ou então os palestrantes, ou então os participantes do Centro Espírita, deixa eu ir para o Centro Espírita domingo, para a mediúnica, ou melhor, para a doutrinária de sábado. Viramos também os mesmos católicos, irmãos nossos, ou aqueles irmãos protestantes, que às vezes para suprir aquelas movimentações de, entre aspas, reparo da culpa, deixa eu ir na igreja, deixa eu fazer aqui um negocinho para poder mostrar que eu estou barganhando com Deus, né? Entendo o que Marta vai dizer, sobre a minha interpretação, obviamente, mas ela vai dizer a mesma coisa, repare. Então, das milhares e milhares de guerras travadas entre as criaturas humanas, inegável reconhecer que a maior parte teve causa por discordâncias de crença entre os conflitantes, fazendo com que legiões, infantarias e cavalarias espalhassem o horror e a destruição, sulcando os campos de batalha com cadáveres. Olha o que a gente está vivendo hoje. Lá na Ucrânia, quantas valas sendo enterrados os civis que estão sendo exumados para serem observados se teve crime de guerra. Desde eras priscas, ela escreve, a imposição de valores teológicos de uma nação sobre outra sempre foi motivo suficiente para a mobilização de tropas, o que evidencia que a doutrina abraçada ou era um equívoco ou não foi devidamente compreendida pela parte que deu iniciativa ao conflito. Só pode, porque se mobiliza as pessoas para montar tropas, são as guerras chamadas as guerras santas. Quantas guerras nós tivemos entre irmãos, entre os cristãos e os muçulmanos, entre povos, os protestantes e os católicos, tantas guerras que nós passamos, que eram em nome de Deus, e na verdade eles não entenderam, porque a maioria de 3 religiões são monoteístas. O judaísmo é monoteísmo, o islamismo é monoteísta e o cristianismo. A gente já teve várias guerras entre essas 3 religiões. Então não estou entendendo a proposta de um Deus único, que é amor, que é pai de todos. Quem é cristão, principalmente, não está entendendo que Cristo não veio para separar, veio para unir. Então nenhum cristão, protestante, com católico, com espírita, com outras denominações cristãs, não deveriam divergir, deveriam convergir no propósito do que é a proposta do Cristo, que é o amor. Então, eles não entenderam, não estão entendendo, estão brigando aí, é porque não entendeu o que é a proposta de Jesus, os cristãos em particular. E aí vai, que pregam as crenças que fizeram e ainda fazem parte do acervo da cultura religiosa dos povos diversos. O que prega essas crenças? Marta está perguntando. Isso é Marta, viu, gente? No final eu falo um pouco sobre ela, eu já falei algumas vezes, mas eu falo mais um pouquinho. Em seus livros, tidos como sagrados, manuais, códigos canônicos e papiros, consta sempre a crença numa força superior. A manutenção da paz universal, a proposta universal dessas religiões é essa. A manutenção da paz universal, o exercício diário da caridade aos menos afortunados, é isso que te vê pregar. Jamais a imposição, a escravização de cultura, ou melhor, jamais a imposição, a escravização de vizinhos e estrangeiros, o esmagamento de culturas alienígenas ou o cultivo sistemático da arbitrariedade contra quem quer que seja. Não vê nenhuma dessas, nem o islamismo, nem o judaísmo, nem o catolicismo e o protestantismo, que é, vamos lá, os cristãos, católicos, protestantes, espíritas e os demais, nenhum deles tem essa coisa de pregar, esmagar a cultura, se apropriar do psiquismo do outro, ou melhor, da cultura do outro. Não existe isso em nenhuma delas. Mas o pessoal interpreta assim, né? E aí continua a benfeitora. Se até hoje os muitos conflitos tiveram por causa o fanatismo e a intolerância, se deduz
que os códigos que alimentam a fé de milhões não foram compreendidos pelos homens. Nós não compreendemos os códigos de ética das religiões que trazem contribuições para a civilização quando não se tornam dogmáticas, quando não se tornam fundamentalistas, quando não se tornam as pessoas fanáticas. O judaísmo, ela vai dizer, atravessou uma milenar trajetória em contínuos embates de natureza religiosa. Nós já temos a história que diz isso aí. E os cristãos promoveram guerras e genocídios que até hoje jamais se apagaram dos anais da história. Os cristãos não entenderam o que Cristo falou, pelo amor de Deus, dando porrada em Judas, que Jesus nem culpou, que Judas já está como Joana d'Arc, que já voltou como um espírito que já está se iluminando, já está na caminhada da bem-aventurança. E a gente está lá apedrejando Judas. Olha que atraso civilizatório. Chega a me dar agonia. Então, e os cristãos promoveram guerras e genocídios que até hoje jamais se apagaram dos anais da história. Entretanto, a mensagem cristã está alicerçada na figura de um homem todo amor. Jamais constrangeu pessoa alguma a segui-lo. Jesus não queria converter ninguém. Ficar na escada da Lapa, com a Bíblia, vem, Jesus vai te salvar. Jesus não propôs isso. Nem ele fez isso. E o pessoal faz diferente, querendo converter, convencer. Se não for igual, não serve. Destruindo templos de candomblé, destruindo templos de umbanda, brigando com santas, quebrando as santas. Essas religiões que ficam assim umas com as outras. Enfim, nós estamos em pleno século XXI fazendo isso. Antigamente jogávamos as médios como Joana d'Arc na fogueira, porque não compreendíamos, dizíamos que eram bruxas, que na verdade a mediunidade é uma faculdade do ser, inerente a todos nós, a ignorância. Essa é uma santa que passou, que é responsável por isso tudo. E a gente esquece dessa santa. Ela que é a responsável, a culpada, essa santa chamada Santa Ignorância. Ela que é responsável disso tudo. Jamais constrangeu pessoa alguma a segui-lo. Jesus nunca fez isso. A tolerância aos diferentes era a base de seu convencimento junto ao outro. Dialogou com culturas diversas, sentou-se à mesa com comensais distintos e com ele ceou. Ceou com o pagão, ceou com aquele chamado Simão Zelote, lá que Madalena foi, lavou os pés dele, limpou com os perfumes, com o cabelo, comeu com aquele cara, que era um cara execrável. Jesus ceou com ele. Sempre amistoso e cordial para quem pensava diferente dele. Ele sempre acolhia todo mundo, ele não tinha negócio de ficar em mimimi, de animosidade com ninguém. A doutrina de Jesus, por excelência, propõe sempre ceder para compreender. Isso aqui eu achei lindo. Propõe sempre ceder para compreender, observar para entender e acolher antes de interrogar. Será que a gente tem feito isso atualmente? A gente tem compreendido, cedido para compreender as pessoas, observado mais para tentar entender o que está acontecendo e acolher antes de interrogar as pessoas, ficar fazendo inquisição. O que é que você estava fazendo aqui? Acolhe primeiro. Vamos fazer o que o Cristo nos ensinou. Então, nesse momento em que os cristãos católicos se comovem diante da chamada Semana Santa, com seu começo no Domingo de Ramos, seu ápice na Sexta-feira da Paixão e sua culminância, que é amanhã no Domingo de Páscoa, importa saber qual o verdadeiro significado dessas efemérides para a compreensão profunda da mensagem dirigida por Jesus ao mundo. Precisamos compreender o que significa o Domingo de Ramos, a Sexta da Paixão e a Páscoa. Nisso reside, segundo Marta, o grande impacto que essa mensagem pode e deveria produzir no íntimo de cada um que se afirme seguidor de Jesus Cristo. Se te comoves ante as evocações da passagem dolorosa do Calvário, se a cruz te recorda sacrifício e entrega um ideal, se o abandono e a traição de um discípulo não fez desistir, ainda vocês aqui que me ouvem, da semeadura do amor, começas a vislumbrar como essa mensagem foi capaz de resistir a 300 anos de perseguições implacáveis de Nero a Diocleciano, do aviltamento da sua essência por tradutores exegetas equivocados e que, apesar do sacerdócio organizado para corromper o que Cristo escreveu, ou
o que o Cristo disse, para fazer com que passassem nas interpretações, nas exegeses, nas hermenêuticas das Escrituras, aquilo que convinha às religiões da época ou do momento específico. Então, apesar do sacerdócio organizado para isso, a massa de povo, nós enquanto povo, continuou e permanece confiante nas suas promessas. E finalmente, não existem motivos para a tua derrocada ante forças contrárias. És um soldado da grande luz. És que ele diz nós, ela está falando para nós. És eu, você, todos nós. És um soldado da grande luz, convocado ao testemunho da fé lúcida, em meio a tantos disparates e interpretações tendenciosas. Dependerá dos cristãos como será o cristianismo no mundo em conturbado momento de sua evolução coletiva. Estamos vivendo um movimento conturbado da evolução da humanidade. Permanece confiante nele. Chamado a servir, abandona a ilusão e vai. Situado entre os últimos, serve como se fosse o primeiro. E se teus dias estiverem assinalados pelo experimento das dores e das provações difíceis, ampara-te nele e prossegue, espalhando confiança e otimismo. Ele, Jesus, superou estoico a paixão imposta pela loucura coletiva daquela sexta-feira insana, rogando a Deus que nos perdoasse, pois que não sabíamos o que estávamos fazendo. A tua paixão, talvez nem tenha começado ainda. Essa é a mensagem dela, que é de uma grande profundidade, de uma reflexão incomparável nas nossas vidas. O que estamos fazendo das nossas dores e dos dissabores? Temos nos magoado, nos melindrado, nos ressentido e entrando em remorsos, em culpas tóxicas que nos levam à depressão, que nos levam ao suicídio, como Judas fez? Ou temos entrado nos movimentos do arrependimento, com a reparação e a expiação necessária daqueles atos delituosos que todos aqui praticamos em algum maior ou menor grau e que estamos na reconciliação com a própria consciência de culpa, adquirindo novas habilidades, procurando olhar nossas predisposições, as nossas tendências ou más inclinações, para criarmos esse campo novo de consciência ampliada no amor, fazendo com que o perdão, no caso nosso, que ainda precisamos perdoar porque nos magoamos muito, seja uma tônica das nossas vidas, que nem nos permitamos nos magoar para não termos que ter o esforço de perdoar. Mas como não estamos ainda capazes, não estamos capazes ainda não nos magoarmos, perdoemos. Fiquemos pouco tempo na mágoa, que seja só aquele momento da dorzinha que pisou no calo e depois libera e diz, ok, eu sei que você não viu meu pé, você ainda está na dor, entrando no contato com o psiquismo do Cristo, entendendo que nós somos doentes. Aqueles que machucam, aqueles que agridem, são doentes da alma, são crianças psicológicas. Façamos o caminho para dentro. Busquemos a reconciliação com a nossa consciência de culpa através do arrependimento das nossas faltas, encontrando o lenitivo no perdão às ofensas, porque em nos perdoando, e certamente estaremos mais próximos da reconciliação e mais próximos da reconciliação com a nossa própria divindade, com o próprio Deus que habita em cada um de nós. Feliz Páscoa para todos. E aqui eu finalizo essa parte expositória para fazermos agora a interlocução com as perguntas que foram feitas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Fábio, mais uma vez aqui nos prestigiando, né? Esse carinho que você, com essa verve, com esse calor que você traz da gente nesse momento aí dessa nova trajetória da humanidade também, né? Pós-pandemia e agora desse momento em guerra. Mas uma coisa assim que o cristão sempre é abordado é essa coisa do excesso, não do excesso do perdão, mas do que é o perdão, mas o que é também a acomodação, né? Às vezes a pessoa perdoa o outro, mas o outro não se transformou. E a pessoa fica ali do lado também naquele processo enfermiço. E você, como terapeuta, você deve acompanhar muitos casos, né? Então a gente imagina que o perdão, a gente está assim,
tempo todo apanhando do outro e dando a cabeça e o outro batendo. Como é esse processo, Fábio? Qual a fronteira entre o perdoar e esse processo de mutilação, de automutilação, que às vezes a pessoa, a falta do auto-amor, né, que você fica ali do lado do outro, o outro não se transformou e você fica ali entregando sua alma e o outro agredindo, violentando e sem haver o processo de evolução. Como é que você... Isso aí não é perdão, isso aí é masoquismo, isso é desamor por si próprio. Como o Carlos Rossando Klinger ele vai falar, que perdoar não é esquecer. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco do outro. Perdoar não é permitir o erro. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Perdoar não é negligenciar a justiça. Perdoar não é parar de sentir dor. Perdoar não é confiar no outro. Perdoar nem sempre é reconciliar-se com o outro. Então tudo isso ele traz para dizer o que não é perdoar. Então não significa que eu perdoando meu pai que me bateu, ou melhor, perdoando um pai que foi um abusador, eu vou confiar que ele não vai fazer de novo. Eu perdoar significa que eu me livro daquele sentimento de pesar que me constrange a ficar imantado na mágoa e na revolta, e o outro me controlando. O perdoar significa você se abrandar do peso de carregar aquele fardo da mágoa, que é carregar mágoa, carregar lixo mental. Então, quando uma pessoa, na sua pergunta, para ser mais objetivo, ela vive esse calvário de viver uma situação, vamos supor que pode ser mais convencional, o marido trai, explicitamente trai a mulher. Ela pode perdoar? Pode dizer assim, olha, eu perdoo, eu preciso que você não repita, e que se isso acontecer novamente, eu não dou conta de ficar nesse lugar de menos amor, de menos valor por mim, porque não é parte da minha vida aceitar uma convivência onde você possa fazer o que você quer com outras mulheres e eu viver dentro de casa sendo preterida e sendo levada como se fosse um mero objeto. É possível que isso aconteça, e acontece muito, e mais por parte da mulher do que dos homens, mas eu também tenho pacientes homens que já foram traídos, que eu já cuidei e que eu admirei. Eu não sei se no lugar dele eu faria o mesmo, eu não sei. Hoje eu posso ser que tem mais de 10 anos que eu atendi pacientes que tinham essa capacidade, que me mostraram de serem traídos pela mulher, descobriram as suas falhas no relacionamento, depois se reconciliou, perdoou de fato e vivem bem e em paz, sabendo que a mulher traiu por um momento de fragilidade dela ou de falência da relação, porque ninguém nunca trai sozinho, sempre tem os dois ali envolvidos de alguma sorte. Mas quando aquilo se torna repetitivo e a pessoa do outro lado se mantém naquilo, ela já não está no movimento de perdoar, ela está no movimento de não se amar, é desamor. Porque eu posso dizer assim, ó, eu lhe perdoo, eu não carrego isso comigo, essa mágoa, tudo bem, continuo, porque eu tenho pacientes hoje que eu atendo que vivem assim, 30 anos, dizendo que se queixando com o marido que traiu, teve filhos fora do casamento, 3, 4 filhos, ela continuou vivendo a relação com o cara, aceitou, estão mais na fase avançada de idade, e continua martirizando o cara, jogando duro nele, negando a relação sexual, impedindo que ele viva uma vida de mais leveza, jogando na cara, você fez isso, você fez aquilo, isso é perdão? Isso não é perdão. Ela nem esqueceu, porque não esquece, porque esquecimento, como diz no Evangelho, não significa esquecer, porque a gente não tem Alzheimer. Esquecer é aquele sentimento de rancor, de mágoa. O ato eu não esqueço, eu não vou esquecer os bolos que meu pai me deu. Mas eu perdoei, porque era o que ele podia me entregar. Ah, pessoa, você fala disso? Eu digo, fala para poder contar como anedota nas minhas palestras, as pessoas rirem. A gente tomou bolo, diz que quem apanha nunca esquece. Ele esqueceu que deu bolo em mim e meu irmão. Eu digo, meu pai, se eu dava bolo mesmo, era de com força. Você mereceu. Mas não era assim também não, meu filho. Eu digo, não era, quem apanha não esquece. Ele fica na culpa de ter feito aquilo e ao mesmo tempo podia ir por remorso, podia ser como um histórico de um que diz, na época eu contei para meu pai isso, é bom lembrar, para poder parar de me dar bolo, eu soube de uma historinha, rapidinho, Luciano, de um filho de um outro, que parecia que era uma piada, mas eu fiz isso como verdade, de que pegou o prego e passou no carro do vizinho. O pai descobriu e aí deu muito bolo no menino, para ele não fazer mais aquilo, de passar o prego no carro do vizinho, que a mão do menino necrosou, fez necrose. Do edema foi tão grande que teve que amputar as mãos. O menino voltou e falou, papai, aqui, ó, o que o senhor fez comigo, os seus bolos fizeram eu perder minhas mãos. O pai não aguentou de culpa, de remorso e ó, pufo, se matou. Aí eu disse, meu pai, ó, não pode ficar dando bolo não, ó. Você vê o pai do outro lado, deu um bolo no menino, que a mão do menino inchou e ele teve que amputar. Aí meu pai, para com isso que eu não dou bolo desse jeito, sei o que, enfim. Esse é um movimento de um ato de punição que levou ao remorso do pai que cometeu o delito e ele se matou ao invés de se perdoar. Então, quando uma pessoa fica numa relação dessa abusiva, qualquer que seja,
uma relação de amigos, uma relação de trabalho, uma relação de casais, e que a gente se permite ficar nesse lugar de menos valor, é uma baixa autoestima, é uma desvalorização da sua própria condição de ser humano, que é comum e imperfeito, mas que deve merecer o mínimo de dignificação. Então a gente vai falar de uma pessoa que não tem autoestima, que não tem coragem de tomar uma decisão, uma atitude de mudar a situação. Eu sei que tem circunstâncias diversas, essas minhas pacientes falavam, é que eu tinha muitos filhos pequenos, eu entendo. O que eu quero dizer é, mas se você escolheu conviver com esse paciente, com essa pessoa, ou você de fato tira esse sentimento de você, ou vai ficar vivendo até o fim da vida, levando até a outra vida, culpando o outro, voltando, você me paga, você teve filho na rua. Que lugar é melhor separar, dar a chance do outro viver com a outra experiência e a própria pessoa também encontrar um outro amor, um outro caminho de amor por si mesma e de viver educando seus filhos sem ter que passar por uma situação de desamor dessa. É isso que me vem. Tá joia, meu velho. Alguém gostaria, tá aberto aqui, algum momento aqui de perguntas, se alguém desejar conversar com o nosso querido terapeuta aqui, Flávio Neri. Aqui eu não estou como terapeuta, aqui eu estou só, Luciano, para dizer, eu estou como um expositor espírita, isso eu sei que vocês fazem carinhosamente, eu agradeço, mas aqui a minha visão é como um expositor. Hã? Toda essa bagagem, você não vai deixar de ser Não, eu não tenho como, isso é hipocrisia. Eu não consigo anular, dentro de um atendimento terapêutico, a minha condição de espírita, é indissociável. Eu sou um terapeuta no consultório que leva o espiritismo comigo. Diferente de querer converter o outro, meu paciente, a ser espírita. Mas eu não posso prescindir de todo esse arcabouço teórico de conhecimento científico que a gente tem na doutrina e moral que ela nos dá e não entregar isso de alguma forma dentro da linguagem psicoterapêutica, da linguagem terapêutica, para que as pessoas possam se empoderar. Como aqui eu falo de um lugar de expositor que estuda o espiritismo e que gosta da doutrina, mas eu não posso deixar da abordagem que é também da benfeitora Joana, psicológica, transpessoal, que está envolvida na minha fala, é fato. Boa noite, Flávio. Diga. Boa noite, Flávio. Diga, irmã. Gostaria... Você podia mostrar seu rosto ou não? É demais para você, morar. É demais para você. Flávio. Boa noite, meu amor. Você pode mostrar sua face? Eu gostaria de te ver. Ou você está escondida? Adriana, Nilda, eu não vi também, Lice, Isabel. Oi? Vá. Eu gosto muito das mensagens da benfeitora Marta. Que bom. E como eu também gosto da de graça, né? É. De graça também eu passo adiante também. Por muitos países, né? Que eu tenho muita amizade e vai seguindo adiante. Você falou que dezembro não é a data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de saber, a morte e paixão de Cristo, a data é essa? Não, Qual ano? não necessariamente, né? Ela vai variar sempre. Eu digo, ela vai variar porque depende da quaresma, né? Tem todo o movimento do catolicismo aí, o dia de, como é que se fala? Domingo de Ramos. Então vai variar de acordo com o calendário católico. Você vê que nem sempre a Semana Santa cai no mesmo dia, senão seria todo ano na mesma data. Perceba o calendário. Quando foi que caiu a Semana Santa, o ano passado? Quando foi que caiu a Semana Santa? Claro que tem um período que eles contam, né? Pelo movimento da data histórica, para sempre coincidir, mas vai variando de acordo com essas arrumações aí. Eu acho que, se Graça puder contribuir, que eu tenho pouca experiência com essas coisas do catolicismo. Fala aí, Graça, como é esse negócio da Semana Santa? Você que é estudiosa também. Eu sei que é função do calendário sem basear no carnaval, né? Tem tantas semanas depois do carnaval, eu não estou muito... Eu também não estou muito a par, não, mas eu sei que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Eu gostaria de saber a data certa que ele veio a... Aí a história que vai dizer, tem muitas variações. Fale, Luciano. Variações porque os calendários, inclusive, antigamente, eles eram contados de outras formas. Então, assim, o que importa é esse espírito, né? O psiquismo é a egrégora. A história real, né? Que aconteceu e que isso nos deixa, para nós cristãos, a essa época agora. Porque, assim, você marcar exatamente o dia e com precisão, nem eles sabiam naquela época, as coisas eram contadas de outra forma, o tempo era contado de outra forma. Houve algumas mudanças, tem povos que ainda contam de outras formas, então a depender da cultura, da localidade. Teve também, viu, amiga? Foi boa sua pergunta. Tem manipulações da própria igreja
que botou nos dias que foram mais convenientes, tem os concílios, que tirou a reencarnação, e a reencarnação fazia parte, aí retira o catolicismo. Aí tem todos esses movimentos dos próprios historiadores, Flávio Joséfo, que vai tentar pegar os antropólogos, não, como é que chama, os geólogos, que estudam os fósseis e que vão pegar as épocas históricas que apareceu o Santo Sudário. Então essas datações elas vão ter muitas variações, mas é fato que é nesse período, parece que é nesse período dos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, que é o período que Jesus parte para o além. Eu não tenho isso preciso, vou até pesquisar. Você agora me provocou a dar uma estudada nisso, eu estava aqui procurando Paixão de Cristo na visão da história. O Peixinho deve saber, esses estudiosos aí, Haroldo Dutra deve saber, eu não sei. Obrigada, Flávio. Espero que você volte o mais rápido possível. Né? Valeu, Sérgio. Sérgio, quer falar? Sérgio. Graça agora, Graça primeiro, depois Sérgio. Eu só quero dizer para Flávio que ele captou, né, meus pensamentos, Flávio, quando sugeri esse tema, né? Arrependimento e perdão, justamente por ser esse sábado. Para desmistificar, né, essa queima de Judas. Uma sobrinha até, ela colocou agora. O Dom Judas, né? Em Jequié. Mas ainda queimando Judas em Jequié. Então, eu queria trazer... Tem aí? Tá tendo aí? E você foi muito feliz quando fez essa separação, né? Entre o arrependimento, o remorso, o arrependimento de Pedro, o remorso de Judas. Foi muito rica a sua mensagem, sua palestra. Eu agradeço demais. Que e bom. era isso. Você falando o tempo todo e disse, poxa, era isso que eu queria, era isso que eu pensei. Sintonia. O centro não é sintonia? Maravilha. Vamos aproveitar esse pouquinho de tempo aqui. Sérgio, quer falar? Agora, Sérgio. Não, para a gente contextualizar, já que estamos na paz, começa com paz, nosso querido Flávio Nery já tocou Te Ofereço Paz pra gente. Se ele tivesse com violão ali agora, não sei se ele tá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tenho medo de derrubar aqui no Instagram. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, eu toco. Prontinho, aí, gratidão. Pessoal, vamos aproveitar. Você ficar fazer isso, hein? Vamos aproveitar esse momento que Flávio foi ali e lembrar da nossa campanha dos mantimentos, né? A gente está mais uma semana. Quem puder fazer suas doações de famílias que a gente está ajudando, quem puder, tá? Dá sua colaborada lá, vê lá o nosso Pix do Sintonia, tá joia? Eu te ofereço paz, que você falou, o mantra, te ofereço paz. Aquela, né? É o mantra de Walter Pini. Ah, beleza. Essa aí é beleza. Então eu vou finalizando aqui. Não sei se o Instagram vai me derrubar, porque essa música não sei se tem direitos autorais. Eu fico com receio dele não permitir que eu coloque depois na postagem. Ele sempre me derruba, né? Derruba. Mas aí depois você pode emendar também com a oração final, Flávio. Tá bom. Então a gente finaliza a nossa exposição com o coração repleto de alegria, né, por esse encontro nessa noite de hoje, nessa noite e tarde de hoje. E a gente toca aqui a canção Te Ofereço Paz, de Walter Pini, quando ele diz assim. Deixa eu tocar com isso aqui, com a paleta. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza,
rezar. Sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. E nessa certeza, Jesus, do teu amparo, da tua acolhida, do teu amor incondicional, nós vamos finalizando esse encontro doutrinário do Centro Espírita Sintonia, a convite da nossa confreira, nossa querida Graça, e o nosso irmão carinhoso de sempre, Luciano, e ao mesmo tempo o Serginho, que fez as músicas de abertura. Nós ficamos gratos por essa egrégora da família de lá do Centro Espírita Sintonia, que tem nos dado tanto carinho que eles estão emitindo para mim, que eu fico feliz por receber e fico muito grato por isso. Na certeza desse seu amparo, Jesus, nos despedimos dessa noite, rogando que os espíritos que estão ainda encarnados nesse planeta de provas e expiações possam se lembrar que você, o Senhor, veio para mostrar que o amor é possível e que o perdão deveria ser a tônica das nossas vidas, como tu nos ensinastes, mesmo no seu madeiro, dizendo que perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. A sua capacidade tão grandiosa de nos amar incondicionalmente, que nós sejamos um exemplo mínimo daquilo que nos deixastes, que consigamos viver no dia a dia, arrependendo-nos das faltas que cometemos, construindo os processos de reparo e trabalhando sempre com o perdão. Na certeza do teu amparo, assim seja, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre, e até breve, se Deus quiser. Obrigado a todos. Valeu, galera. Mais uma vez aí, nos prestigiando aí com essa verve maravilhosa, com essa energia, com essa força, com essa vitalidade que lhe é peculiar, né? Pronto, gratidão, Luciano. Pode abrir as câmeras, todo mundo aí, Adriano da Costa, Nilda, só para ver vocês. Não é possível que a gente vai visitar uma casa espírita e as pessoas não mostram seus rostos, ficam escondidos atrás de uma câmera. Que coisa para um palestrante. Eu vim de Salvador, direto para Ilhéus, para ver você. Só vi Sérgio, só vi Graça, só vi Luciano, só vi Ana Paula, só vi agora a Maria Danise aí. Pelo amor de Deus, Adriana Costa, só falta Nilda, Isabel. Que falta de respeito, meu Deus. Não quero mais ir aí. Ninguém quer me ver, não consigo ver, Nilda. Às vezes elas têm dificuldade também de abrir, né? Vamos acreditar nisso, Luciano. Você é uma pessoa generosa. Eu vou perdoá-las. Eu perdoo. Elas são queridíssimas, viu? Tchau. Então, galera. Tchau, gente. Vou convidar Socorro, Denise e Graça para permanecer aí na nossa sala. E vou nos despedir aí dessa turma queridíssima. Aí, Adriana, Isabel, Nilda, Ana Paula. Quanto tempo? Olha, e vocês, se quiserem ver depois, a nossa palestra vai ficar lá no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Aí eu vou disponibilizar, vou baixar agora no Instagram e depois eu vou botar lá no canal do YouTube. Se vocês quiserem partilhar para outras pessoas. Aí, né, Graça? Graça, nossa disponibilizadora mor. Aí, estamos nos organizando, Flávio, para em breve a gente estar transmitindo também. Tá bom. Vamos completar 2 anos do nosso projeto aqui e tá nessa hora da gente amadurecer e botar nessas multimídias aí. É verdade, tá na hora. Tchau, um abraço para vocês. Pessoal do Instagram também, um abraço para vocês aí que vão nos ver depois. Uma boa Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Gratidão. Tchau, Maria. Beijos. Tchau. Boa semana. Tchau, pessoal do Instagram.